Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Que bom poder falar com vocês novamente. E vamos a um tema tremendo hoje, vamos falar da segunda parte. Será que Jesus prometeu a alguém que iria levar para o céu? Como é que é isso que a gente mais ouve dentro dessas igrejas aí, né? Que Jesus vai levar as pessoas para o céu. Isso não está na Bíblia, querido. Eu quero ver vocês aí. Se vocês acharam na Bíblia isso escrito, coloca nos comentários aí, eu desafio vocês, tá bom? Não existe isso na Bíblia. E vamos ver então isso a partir de agora. Mas antes disso, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não fizeram, que se inscrevam no nosso canal. Abençoado, é fácil, só botar inscrever-se, aperta esse sininho aí que vai te indicar quando nós estivermos no ar, o YouTube vai te avisar com certeza, olha, a Graça Pura está no ar, o André está no ar, então aperta o sininho, já deixa o seu like porque você sabe que vem coisas boas por aí, né, querido? Com certeza vem coisas boas por aí. Também comentem à vontade e se vocês amarem essa mensagem, compartilhem para quem você ama aí nas redes sociais, enfim, no círculo que vocês aí pertencem e vejam a libertação na vida das pessoas. Ou a libertação, então a pessoa vai rechaçar, uma das duas. Se rechaçar é porque não nasceu para reinar em vida, não nasceu para esse conhecimento, né? Não está em um estágio avançado espiritual igual vocês estão, tá bom? Estamos na segunda parte dessa mensagem em que começamos falando sobre a vinda de Jesus e não encontramos na Bíblia onde Jesus fala que ele veio para levar os crentes para o céu, né? Então isso é mais o quê? Um axioma criado pelos homens do cristianismo tradicional. Isso é mais um axioma, isso nunca foi uma verdade bíblica, porque quando nós vamos à Bíblia não encontramos isto. E quando falamos algo assim, logo se levanta o quê? Os sofismas na mente dos irmãos, não é verdade? Por isso que eles colocam aí nos comentários. Tem uns que não aguentam, né? Colocam mesmo, herege, heresia, enfim. Tem aqueles que são mais comedidos e tem aqueles que já aceitam, não é verdade? Então, abençoado, se você aceita, seja bem-vindo. Eu, inclusive, conforme eu te falei aí, te faço um desafio. Coloca aí, se você achar uma passagem de Jesus falando que iria levar alguém ao céu, coloca aí. Então é disso que estamos falando ultimamente aqui neste canal, tá? Estamos mostrando que tudo que se refere à vinda de Jesus para um futuro é um axioma. Então fique conosco, tá? Fique conosco até o fim dessa mensagem que eu vou mostrar que a ideia da vinda de Cristo teve um outro motivo e não foi de levar ninguém para o céu. E se você quiser saber, conforme eu falei, vem conosco ou vem para a graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Bom, esse foi o texto que nós lemos lá na primeira parte. Se você não assistiu a primeira parte, eu quero te convidar a assistir. Vou estar deixando nas descrições aí, no primeiro comentário também deste vídeo vai estar a primeira parte, tá bom? Então vamos lá em Apocalipse, capítulo 21, né? Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 ao verso 4. Tá aí o texto que nós nos baseamos. Eu não vou ler de novo para a gente ganhar tempo, tá bom? Mas aqui fala de um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, não é verdade? E aqui mostra que a ideia da vinda de Cristo era que a nova Jerusalém, ela descesse do céu para a terra, e não da terra para o céu. Né? E aí, ali, se vocês notarem mais embaixo um pouquinho, né? Diz que da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para seu marido. Isso foi que aconteceu quando o templo de Jerusalém veio abaixo. Né? E ali diz que Deus habitará com eles e eles serão seu povo. Né? O próprio Deus estará com eles. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, tristeza, 2, choro, nem dor. São 4 coisas. Todas essas coisas passaram para sempre. Então, na primeira parte, eu expliquei direitinho como funciona essa revelação. Quer saber? Vai lá e veja essa parte, tá bom, queridos? Vamos então prosseguindo aqui. Hoje, de fato, estamos em novos céus e nova terra. Por quê? Biblicamente falando, isso foi a saída da dispensação, de uma dispensação, a dispensação mosaica, e a entrada no mundo da graça de Deus. Isso evidencia novos céus e nova terra. E não como se pensa hoje os futuristas, achando que essa terra será destruída e virá um novos céus e nova terra. Agora, pense bem, queridos, pense bem.
Se a Bíblia não fala que a vinda de Jesus está relacionada a levar ninguém para o céu, muito pelo contrário, por esse texto que nós estamos vendo aí, diz que Deus é que viria, né, a cidade celestial, a Jerusalém celestial é que viria para a terra. Logo, a vinda é para continuar no mundo. Sim ou não? Isso é uma lógica, não é verdade? Deixa eu voltar aqui com a minha imagem, que nós acabamos aqui já de ler. Então, isso é uma lógica, tá legal? Se você procurou na Bíblia lá, foi de Gênesis a Apocalipse, e não encontrou a promessa de Jesus de levar alguém para o céu, então a vinda não está relacionada a tirar ninguém da terra, e muito menos de destruí-la. Concordam comigo? Aí cai um outro argumento futurista, que seria a destruição da terra. Ou seja, não haverá destruição da terra. Isso é uma mentira. Outro axioma. Por isso que novos céus e nova terra não pode ser encarado como um entendimento de terra destruída, uma nova terra, na verdade, algo que foi destruído e que, consequentemente, a construção de uma nova terra. O texto está dizendo isto, porém, o texto mostra que novos céus e nova terra, não é verdade? Então dá um entendimento que realmente algo foi destruído para se construir algo novo. Porém, aqui, a cultura judaica, atenção no que eu vou falar, não permite que pensemos assim. Porque isto não está nas profecias nem na lei de Moisés. Portanto, o que há aqui é a remoção de um pacto e o estabelecimento da graça eterna. Novos céus e nova terra. Vamos a um exemplo de novos céus e nova terra na Escritura para vocês vejam, para vocês entenderem. Isso já aconteceu. Está lá em Êxodo capítulo 14, do versículo 20 ao 21. Eu vou colocar aqui para vocês. Está aqui. Êxodo capítulo 14, do versículo 20 ao 21. Já está aí para vocês. Meus queridos, essa passagem aqui está falando de quando Israel estava cativo do Egito e Deus aí nessa parte estava livrando o povo das mãos de Faraó. Nesse exato momento, a lei, atenção, ainda não tinha sido estabelecida. Então eles estavam em um céu e uma terra, eles estavam em uma dispensação. Você saberia me dizer qual é a dispensação desse tempo aí? Sabe qual é? Aqui, teologicamente falando, que você aprende estudando teologia, é que essa dispensação nesse período era a dispensação da promessa. Amados, eu entendo que era ainda a dispensação da inocência. Porque aqui ainda não tinha sido estabelecido os estatutos de Deus. Os estatutos de Deus só foi estabelecido na lei mosaica. Mas isso é um papo para uma outra mensagem, tá bom? Então aqui estavam em um céu e uma terra. E o povo estava sendo o quê? Livre do Egito. No momento em que ele atravessa o mar a seco, aqui representa o fim de um período. O fim de uma dispensação e a entrada no mundo de outra dispensação. Inclusive, né, dizem que quando o povo passou no meio do mar, houve o grande batismo, né, de todos ali. Então ali se entende que começaria ali então uma nova dispensação. E essa dispensação da lei mosaica, para se estabelecer, atenção no que eu vou falar, muita atenção, essa dispensação para ser estabelecida, ela durou 40 anos. 40 anos, que é o tempo de uma geração. Por quê? Porque aquele povo que saiu do Egito se rebelou contra Deus, blasfemou contra Deus. E então Deus os puniu, fazendo-os rodar pelo deserto durante 40 anos. Então isso é o que determina dentro da cultura judaica uma geração de 40 anos. Isso é muito importante, tá bom, queridos? Você saber disto. Por isso que dizemos que a geração que Jesus falou, lá em Mateus capítulo 24, versículo 34, não pode ultrapassar os 40 anos. Porque o contexto bíblico é todo judaico. O contexto bíblico não é o contexto católico, não é o contexto protestante, evangélico. Vocês estão entendendo? E por que o povo ficou preso no deserto durante 40 anos? Para que aquela geração que saiu do Egito fosse purificada, ou seja, aquela geração morresse para entrar uma nova geração na Terra Prometida. Por que a vinda de Jesus durou da sua morte aproximadamente 40 anos? Por quê?
para que o evangelho, da mesma maneira como ficou o povo sendo purificado ali 40 anos no deserto, da mesma maneira também foi o povo, depois que Jesus ressuscitou e foi assunto ao céu, foi para que o evangelho de Jesus fosse pregado aos judeus para arrependimento e aos gentios para reconciliação. E esse período de tempo durou 40 anos. Da mesma maneira, aquele tempo também, quando Moisés saiu e vagou com o povo pelo deserto, foi conhecido o tempo de transição entre lei e o período da inocência. Seriam estabelecidos novos céus e nova terra. Estamos entendidos, abençoados? Vamos ler agora essas duas passagens, tá? A primeira já se encontra aí, que é em Êxodo capítulo 14, versículo 20 e 21. E diz: E ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel a nuvem escura. Prestem atenção nos elementos usados aí nessas passagens, tá? Trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Então estava se apagando um tempo, começando outro. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e com um forte vento leste, o Senhor abriu o caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E aí vocês sabem que o povo passou em terra seca. Então aqui está sendo anunciado que o novos céus e nova terra. E quando finalmente isso aconteceu, foi quando eles entraram na terra prometida. Depois de 40 anos que eles atravessaram a seco, né, a parte aí do Mar Vermelho, durou 40 anos para que eles herdassem a terra prometida. Aí eu faço uma pergunta. Nesse período, precisou a terra ser destruída? Não, a terra não foi destruída. A terra continuou. Deus exterminou a soberba daquele faraó, até a nação do Egito, daqueles dias. Mas nos dias de hoje vocês sabem que existe ainda os egípcios, né? Pode ser que não tenha ainda daquela geração lá, mas os egípcios estão aí no mundo até aí, hoje para contar essa história aí. Então ela não foi totalmente aniquilada, nem o mundo, o cosmos, e nem muito menos a nação do Egito. Vamos ao outro texto agora, se encontra em Êxodo, capítulo 15, versículo 17, né? Ainda estou aí, né? Tá aqui. Tá aí. E diz ali o texto: Tu os trarás e os plantarás em teu próprio monte, no lugar reservado, ó Senhor, para a tua habitação, o santuário, ó soberano, que tuas mãos estabeleceram. Amados, olha que texto impressionante, né? Para o que estava apontando isso aí? A construção do templo. E essa construção foi o ápice desse novo de Deus. Vocês estão entendendo, abençoados? Nesse texto que eu estou lendo, tudo que eu estou falando agora, existe uma sinergia. Por quê? Porque nós estamos falando da cultura judaica no tempo em que ela aconteceu, sem querer descontextualizar isto para os dias de hoje. E, consequentemente, não estou aqui enganando ninguém. Estão entendendo? Está claro para vocês essa questão de dispensação? Tivemos na Bíblia vários novos céus e nova terra. Amados, os crentes do sistema religioso, o cristão tradicional institucionalizado, esses que pertencem de carteirinha de membro da igreja tal, da igreja X, Y, como pode só agora, né? Eles falam assim para nós, já viu? Eles falam assim: como pode vocês agora vir quase 2000 anos depois, vir com essa historinha que Jesus já veio? Não é verdade? Quantas vezes eles colocam aí, né? Eles se garantem na tradição. Mas então eu quero te dizer uma coisa, meu prezado irmão. O que nós estamos falando hoje é mais antigo do que andar para trás, ou andar para frente, né? É mais antigo do que andar para frente. Isso que pregamos é o que pregavam os grandes teólogos do 2º século até a Idade Média. Isso atravessou a Idade Média. Amados, a escola preterista era uma das mais conceituadas de antigamente, até o final do século XVIII, onde apareceu uma mulher chamada Margaret MacDonald. Essa mulher missionária, ela começou a pregar em suas mensagens o futurismo da vinda de Jesus. A bem da verdade, que houve na época os preteristas parciais, é uma outra história,
tá? Existiam os preteristas completos, né? Os preteristas que eles creem numa escatologia totalmente já passada, e existiam os preteristas que acreditam ainda que algumas coisas ainda irão acontecer, tá? Então existia a escola de preterismo completo. Porém, não havia entre esses dois grupos, tanto os que pensavam que ainda havia algumas profecias a serem cumpridas, como o grupo que acreditava que toda a Bíblia foi cumprida. Não existia, por exemplo, quem pensasse que somente quem tivesse a marca da besta poderia comprar ou vender. Isso é um pensamento novo. Não havia pregações e ensinamentos dizendo que Jesus viria nas nuvens com poder e glória e todo olho viria. Não existia isso. Isso é recente. Isso que você pensa hoje é recente. Por quê? Porque os teólogos daquela época abandonaram as suas posições preteristas e passaram a ser o quê? Dispensacionalistas. Ou seja, passaram tudo o que se refere à escatologia bíblica para o futuro. Então havia um clamor cristão dentre os estudantes da palavra em que eles aceitavam a escatologia consumada. Porém, quando apareceu Margaret MacDonald, muitos abandonaram a sua teologia. E aí, o mundo se esqueceu dessa doutrina preterista. E que é a verdade bíblica, conforme vocês têm acompanhado no nosso canal e em outros canais aí também. Porque nós falamos, está tudo contextualizado na Bíblia. Então, novidade é o futurismo. E esse tipo de pensamento, atenção, é tão cruel com o ser humano que nunca houve tanta manipulação de pessoas como estamos vendo ultimamente dentro dessas igrejas. Amados, só falta o líder fazer aquilo e mandar o membro abrir a boca e comer. É isso. Tudo isso por quê? Tudo isso está na conta dessas doutrinas horríveis do sistema religioso. E se você ainda faz parte disto, meu amigo, está na hora de você sair daí e ainda tirar a tua família. E aí, a vinda de Cristo, né, conforme eles pregam, é para levar alguém para o céu. Já viu isso na Bíblia? O que você acha disso? Deixa aí nos comentários. Amados, eu sei que está cada dia mais difícil de acreditar nisto, que Jesus um dia virá. Eles mesmos estão saindo dessa linha. Vocês notam a cada dia menos, vemos mensagens dentro do sistema tradicional falando que Jesus ainda vai vir. Vamos a outro exemplo, abençoados. Vamos a Isaías e veremos agora uma profecia em que Deus, usando o profeta, chama Israel de céus e terra. Está lá, em Isaías capítulo 1, versículo 2. Vamos ler. E diz: ouçam, ó céus. Atenção, aqui nós podemos dizer que Deus estava falando aos céus. Deus estava falando aqui aos céus? Claro que não, né, abençoados? Quem representa céus aí? O povo de Israel. Isso aqui é uma profecia judaica. Então nós temos que entender isso. Amados, isso é uma cultura. Eu não posso mudar isso ainda que eu queira. E continua ali, ó. Ouçam, ó céus, presta atenção à terra. Mais uma vez, o profeta, né, Deus, usa o elemento terra para se referir a Israel. Hoje, infelizmente, a teologia tradicional pega a Bíblia e consegue fazer com que a cultura de hoje se sobreponha à cultura bíblica. É isso que eles fizeram, meus amigos. Pegaram a cultura bíblica, jogaram no lixo e afirmaram que lá em Apocalipse é outra coisa. Eles pregam que Apocalipse não tem nada a ver com a cultura judaica. Como não? Se no começo do livro de Apocalipse, João deixa claro para quem ele envia o livro, não é verdade? Para quem João envia o livro? Para os judeus da dispersão. Não é você e muito menos nos dias de hoje. Era para as 7 comunidades da Ásia. Vamos lá. Ouçam, ó céus, preste atenção à terra. Assim diz o Senhor: os filhos que criei e dos quais cuidei se rebelaram contra mim. Aqui estava mostrando mais uma vez o posicionamento de Israel para Deus, né? Povo rebelde. Depois vocês leiam todo o capítulo de Isaías e veja a indignação de Deus com Israel. Foi por isso que houve necessidade de novos céus e nova terra, tá? Do novo de Deus. O que eu quero dizer com isto, queridos, é que Deus não feriria mais Israel. Se você ler todo o capítulo 1, você vai ver. Deus não feriria mais Israel
Se você ler esse texto, você vai ver Deus falando isso. Você vai ver que o próximo passo de Deus em relação a Israel seria destruí-los. E essa destruição aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Com o quê? Com a queda do templo e a destruição de Jerusalém. Por que a queda do templo? Porque foi o símbolo máximo de Deus naquela aliança, quando Deus tirou eles da terra do Egito. E ao entrar na terra prometida, Deus deu a eles o seu templo, que era a sua presença. Tanto que até as dimensões do templo foi toda arquitetada por Deus, sabia disso? Tudo que você pega hoje, a figura do templo, você vai ver. Amados, agora preste atenção, um dos maiores erros teológicos da igreja cristã tradicional foi ter sobre o Novo Testamento uma visão ocidental de cosmos e não de Aion. Eu não posso desassociar o Novo Testamento, atenção, da visão Aion daquela época, porque eu vou passar por cima da visão judaica. Eu não posso querer entender essa parte da Bíblia fora da outra parte. Vocês estão entendendo? Eu não posso entender isto. Eu não posso desassociar. E é isso que aconteceu com pecado, Satanás, a vinda de Jesus, como estamos tratando aqui, batismo em água, ceia do Senhor, que já falamos em outros assuntos. Eles trouxeram isso como uma visão global da Bíblia. Eu não posso fazer isto. É por isso que somos preteristas. Por quê? Porque nós vamos ao passado para encontrar o passado da Bíblia e resolver o que ela hoje nos diz. Então a explicação da Bíblia não está nos dias de hoje. A explicação da Bíblia está no passado. Essa é a visão certa. E guardem isso como um tesouro. Olha, mais uma vez eu digo, eu não estou enganando vocês. Isso está mais claro. Está mais claro para vocês, novo céu, nova terra? O que era? Essa perspectiva estava na lei e dos profetas? Você sabe o que significou isso? O maior problema para o pessoal do sistema entender isto é que quando a Bíblia inclui os gentios, atenção, outro ponto importante aqui, tá? O maior problema do pessoal para entender isto é que quando a Bíblia inclui os gentios na promessa, o povo colocou a visão cosmos da Bíblia. E a questão dos gentios, ela foi bem clara. O que na antiga dispensação na lei mosaica era para um povo específico, com uma lei específica, agora, no novo de Deus, no novo céus e nova terra, os gentios também fariam parte dos planos de Deus em sua graça eterna. Ou seja, saiu um povo e entrou todos, inclusive o povo de Israel. Esse teve que se arrepender, porque no novo de Deus, eles não teriam mais a lei como guia. Então vocês pegaram a ideia gentílica aí, abençoado? Eles pegaram essa ideia, o sistema pegou essa ideia gentílica e transformaram em um assunto presente quanto à vinda de Cristo. E eles não entendem que a vinda de Cristo foi para estabelecer a sua graça, por causa da visão errada da entrada dos gentios no novo de Deus. Então, novos céus e nova terra significa a saída da era mosaica, do pacto da lei e a entrada da graça. E a graça terá fim? Claro que não. A graça é eterna. É por isso que Deus está iluminando um povo hoje que está levando essa verdade para outras pessoas e cada dia mais que passa, chega mais gente em graça. Amados, eu creio que quando 90% dos cristãos entenderem a escatologia consumada, o preterismo completo, o mundo entrará em um estado de glória jamais visto. Sabe por quê? Porque todos saberão o seu posicionamento espiritual. E isso é verdade. Então, quando você não faz a correção para se adequar ao texto, fica aí um monte de gente, né, atrás de profecias de cartomantes, querendo descobrir quando o mundo acabará. Veja aí um monte de crentes doidos, né? Quando vem algo acontecer, somente a nível mundial, vem a público anunciar suas previsões, e o que acontece? Eles sempre erram. Transformar a Bíblia em um assunto global é loucura, ainda mais para os dias de hoje. A Bíblia é um aion para aqueles dias. Por exemplo, quando nós afirmamos que a terra nunca será destruída e que essa passagem de Apocalipse não se refere ao fim do mundo e sim de dispensação, aí o pessoal do sistema religioso usa uma das famosas passagens da carta de Pedro. Vamos ver qual é, abençoado. Inclusive, teve um abençoado aí que colocou, né, essa passagem de Pedro.
Está lá em 2ª carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10 ao versículo 13. Vamos ler aqui, abençoado? Aí diz o seguinte: porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Olha aí. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, tudo será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Deixa eu ver se já passou, que eu tenho a segunda parte aqui. Uma vez tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Segunda parte aí que não deu para colocar tudo. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Que imagem assombrosa, hein? Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Então, o camarada olha isso aqui com um pensamento cosmopolita, né? Ele fica doido. Por quê? Porque na mente dele, isso aí se refere ao mundo e não o Aion. Isso aí se refere à cultura de hoje e não à cultura judaica daqueles dias, porque nem dos dias de hoje serve. E, consequentemente, não entendem nada de Bíblia. E assim os líderes querem que todos fiquem assim, achando que isso aqui está se referindo à destruição do mundo. Amados, porém, eu não vou falar desse versículo agora, ok? Ficou curioso? Então eu quero te convidar para assistir junto comigo a terceira parte dessa mensagem maravilhosa, onde eu vou explicar isso aí, versículo por versículo para você. E pode crer, abençoado, que depois de me ouvir você vai dormir bem melhor, porque vamos usar a Bíblia e o tempo dela. Ok, queridos? Bom, abençoados, estamos então concluindo essa gloriosa parte, né, dessa mensagem. Estamos vendo que novos céus e nova terra, biblicamente falando, significa dentro da Bíblia, e que não é a destruição do mundo, é o estabelecimento da graça no mundo. Vimos também que na Bíblia Jesus não prometeu levar ninguém para o céu, e que isso é um axioma dos muitos, criados pelo sistema religioso para enganar as pessoas, não mais nós. Nós já fomos muito enganados. Vimos também que isso que falamos não é novidade. Essa doutrina um dia já foi muito ensinada pelos cristãos no mundo e que apenas no século XVIII a novidade foi o futurismo da vinda de Jesus. Isso que você pensa, meu irmão, é que é novo, não o que nós pensamos. Vimos elementos de céus, né, céus e terra, sendo predita por Deus em profecias. E por último, vimos o grande problema da visão de cosmos sobre a Bíblia, em que o sistema se debruçou sobre ela. Bom, se você não entendeu essa mensagem, veja de novo, não vai te custar nada. E com certeza eu recebo que você vai entender. Meus amados irmãos, então eu vou ficando por aqui. Graça e paz aí e até a próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.